Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria podermos mais uma vez nos reunir como povo de Deus, como filhas e filhas desse Deus. E quero saudá-los, saudá-las com palavras bíblicas de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à comunidade de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de acolhida nos fala então da reconciliação de Deus conosco, no sentido de que é uma iniciativa do próprio Deus para se reconciliar de novo com a humanidade, mas também nos remete a nos reconciliarmos entre nós, em nossa família, na nossa sociedade, também em nossa comunidade. Estamos aqui reunidos nessa manhã em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Hoje nós temos cultinho infantil, da Pro Denise e Mônica também, para auxiliar um pouquinho. As crianças querem ir no culto infantil. Quem sabe as Pro vêm aqui na frente, as crianças vêm aqui. Você vai junto também? Lá é bem legal, eu gosto de ir lá, pena que eu não posso ir lá. Eu gostaria de ir lá, mas eu não posso ir lá, mas eu acho que eu deveria aproveitar também. Tem mais um aluno. Isso. Os confirmandos do primeiro ano que gostariam de participar lá, podem também fazer o seu resumo daquilo que aprendem lá, tá? No primeiro ano, no segundo ano já é melhor ficar por aqui mesmo, né? Tá jóia. Bom cultinho para vocês. A mãe tem que ir um pouco junto. Isso. Quero saudar também visitantes, quem nos visita hoje. Tá bom, seja bem-vinda, bom tê-la conosco. Bom que trouxe a família junto, a filha junto, Mais alguém nos visita? Da onde? São Leopoldo? Isso, seja bem-vinda. Mais alguém? Demais são conhecidos, são daqui já, Então, sejam todos bem-vindos. Hoje temos o nosso grupo Servir, nos ajudando na parte da música, dizendo que também nós temos o nosso ensaio às quintas, depois da UASE, 15 para as 4, e temos novas integrantes também participando do grupo, Então isso é importante. E quem quiser cantar junto, nós estamos com um repertório também de músicas alemãs, músicas litúrgicas, de tudo um pouquinho, Então estamos começando de uma forma mais intensa esse trabalho também, Obrigado pela participação de vocês. Convido para nós cantarmos a canção número 25, Quando o Povo se Reúne. Número 25. Sofre que as culturas
Canção 36, número 36, Se sofrimento te causei, Senhor. Vai ser parte da nossa oração. 36. Isso, do livro de Canto. Assim, gostaria de convidar para quem pudesse colocar em pé para termos um momento de oração. E na parte final da oração a gente canta então direto a canção Se sofrimento te causei, Senhor. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado por este novo dia, obrigado pela vida e obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em Tua presença, também na presença dos irmãos, das irmãs na fé. Bondoso e querido Deus, nós queremos te pedir que neste culto a Tua palavra possa gerar em nós verdadeira transformação. Que possamos deixar aqui diante da Tua cruz os nossos erros, os nossos pecados, as nossas preocupações, as nossas angústias. E que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios de esperança, amor, fé, compaixão e solidariedade. Bondoso e querido Deus, como mais depressa em nós nos colocamos agora diante de Ti, quando juntos cantamos Se sofrimento te causei, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, Deus vem também ao nosso encontro e nos concede o seu perdão. Eu anuncio o perdão dos pecados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Gostaria de convidar vocês para abrirem agora a Bíblia no Salmo 130. Salmo 130. Gostaria que quem tiver com a Bíblia junto, abra, para a gente fazer uma leitura conjunta. Né? Cada um que gosta de ler pode ler um versículo ou um trecho desse Salmo. Salmo 130, Bíblia grande, 692. 692, quem tem a Bíblia maiorzinha, dá esta aí a primeira.
Salmo 130. Eu começo, leio o primeiro versículo, depois quem quiser, cada um lê um versículo. Só tem que ler bem alto também para aqueles que estão em casa nos acompanhando no Facebook, também no YouTube, possam também acompanhar a leitura. Oração pedindo ajuda de Deus, canção de peregrinos. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o sol nascer. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Esse Salmo 130, o salmista então faz uma oração de pedido a Deus. Como naquela época era importante orar a Deus, né? Parece que hoje nós não precisamos mais disso. Precisamos, né? Sempre nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E principalmente nesta época onde que nós vivemos com tantas incertezas, também diante disso que aconteceu no nosso estado, sempre nos lembrar de pedir, sim, por nós, por estas pessoas, né? Pedir pela misericórdia de Deus, mas para que também a humanidade tenha consciência e tenha atitudes diferentes. Nós queremos cantar agora a canção número 155, Deus é meu amparo. 155, Deus é meu amparo. Capítulo 3, versículos 20 ao 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 20 ao 35. Página 1089, quem tem a Bíblia grande, 1089. E também, como são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido para quem pudesse colocar em pé e numa só voz também aclamarmos o Evangelho cantando
gente que ele e os discípulos não tinham nem tempo para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si e ela se destruirá. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ela tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por espíritos maus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Comunidade pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós no momento desta mensagem, mas também para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos nesse texto um assunto delicado, eu diria assim. Como abordar um assunto como expulsar demônios, num tempo em que muitas igrejas têm isso como algo especial dentro da sua congregação ou dentro da sua comunidade, onde dizem que certo pastor tem poder de expulsar demônios. Sim, é de fato um assunto que nos intriga. Jesus expulsava demônios, mas pastores não expulsam demônios. Os pastores podem até ser instrumentos de Deus para levar a palavra, para levar transformações, para tirar das pessoas muitas vezes aquilo que são os demônios modernos, nós chamamos hoje. Mas toda ação é de Deus, não é do pastor. E nesse texto nós percebemos dois conflitos interessantes, conflitos que talvez nós tenhamos hoje também, e com certeza temos hoje ainda em nossa sociedade. O primeiro dos conflitos Jesus tem com a família dele. Sim, a família ouve que Jesus está trabalhando muito. A família ouve boatos que Jesus estava louco, que Jesus estava dizendo coisas que inclusive não faziam sentido para a compreensão de muitas pessoas, que às vezes também eram rasas
na fé. E esta família foi até Jesus, meio que querendo resgatá-lo, trazê-lo de volta à sobriedade, possivelmente eles pensaram. O segundo conflito é com especialistas ou representantes dos costumes religiosos, os professores da lei, que criticavam Jesus dizendo que ele estava enfeitiçado, ainda pelo chefe dos demônios, Beelzebul. E Jesus, de fato, estava numa atividade intensa. Muitas vezes nós também ouvimos e às vezes até também exageramos no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Trabalhamos mais do que seria normal. E às vezes a gente também chega num momento de fadiga e diz: olha, estou precisando de umas férias. E se a gente olharmos na perspectiva do tempo e daquilo que também os evangelhos nos dizem, Jesus vivia em constante pressão. As pessoas se ajuntavam ao redor de Jesus, não interessadas na palavra do reino, mas interessadas em algum benefício, alguma cura, algum espetáculo milagroso, algo extraordinário, quem sabe até motivacional, como a gente às vezes gosta de receber mensagens motivacionais, pensando até que isso seja a solução dos nossos problemas. Mas Jesus não era somente isso. Jesus anunciava algo crucial para a vida do ser humano: a salvação. A partir dele, o reino de Deus, aquilo que estava por vir. E Jesus também tinha ali uma função diante de uma sociedade hipócrita, de conscientizar que não é pela arrogância, não é pela pressão, não é pelo poder que se transforma, mas pelo verdadeiro amor. E o texto aborda a questão da cura, expulsar demônios. Talvez nós poderíamos nos perguntar hoje: quais são os demônios que nos assombram nos dias de hoje? Quais são os demônios que sobrevêm e às vezes não nos deixam dormir, nos inquietam, dificultam a nossa vida? Não sei. Quem sabe vocês tenham a lista dos demônios que atormentam vocês, mas eu tento imaginar que uma grande parte da sociedade, das pessoas, tem como um grande demônio as incertezas do futuro, daquilo que está por vir, no dia de amanhã. Ouço muitas vezes as pessoas dizer: poxa, pastor, o que vai ser de nós? Também diante desse aquecimento global, dessas mudanças climáticas, onde também as pessoas cada vez estão mais egocêntricas, mais voltadas para si mesmo, né? Não se preocupando mais com o coletivo, só eu que interesso. O que será de nós? Quem sabe, muitos de vocês têm isso, e assim presente, incomodando e tirando às vezes o sono de vocês. Quem sabe a violência seja um outro demônio que nos assombra, onde nós não podemos mais ficar seguros, tranquilos. Quando escurece, a gente tem que ir para dentro do presídio. As nossas casas parecem muitas vezes com presídios, com cadeias, para a gente se sentir um pouquinho mais protegido. No fundo, ninguém está completamente protegido. Assim, nós poderíamos trazer outras questões que nos preocupam, em que a gente também precisa se libertar e precisa fazer com que a gente não se
Não se deixe dominar por isso também, para que a gente deixe de viver. Muitas e muitas pessoas às vezes dizem: ó, pastor, eu não faço mais tal coisa porque eu tenho medo. E a gente acaba às vezes não vivendo a vida pelo medo de alguma coisa. Sim, o sentimento de medo, ele faz parte da nossa vida, ele nos ajuda a gente também ter limites. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos deixar influenciar pelo medo. Por exemplo, os jovens geralmente, mas tem muitos idosos que já estão idosos e eles têm medo de em público falar, de dizer aquilo que pensam em público. Claro, eu vou reconhecer, toda vez que eu subo aqui, venho aqui para falar para vocês, eu sinto medo. E dizem também os especialistas que quando tu não sentir mais medo é quando tem uma coisa errada, né? Porque a gente tem uma responsabilidade quando a gente fala em público. Assim como a gente tem uma responsabilidade também quando a gente fala no WhatsApp. E achar, não estão me vendo, eu posso falar qualquer bobagem. Não, a gente tem uma responsabilidade. E esse medo faz com que a gente tente falar coisas coerentes. Falar o mínimo possível de bobagens, não é verdade? Mas o medo que a gente sente de falar em público não deve nos impedir de ir lá quando a gente precisa. Quando a gente tem que gritar alguma coisa para o mundo. A gente tem que vencer esse medo. Mas o medo serve então para a gente também ter um autocontrole. Mas não deixar se vencer pelo medo. Também diante da violência, diante de tantas incertezas, a gente precisa, isso faz parte do nosso ser, mas ao mesmo tempo isso não pode nos privar da vida. Jesus também fala de divisões. Ah, pois é, mas isso era naquela época, hoje em dia não tem mais divisões nas famílias, não tem mais divisão na comunidade, não tem mais divisão na sociedade, não tem mais direita e esquerda, essas coisas não tem mais em nossa sociedade. O que vocês acham? Algo que sempre teve e sempre vai ter. E Jesus fala que de uma forma muito certeira que as divisões elas estragam, acabam com famílias, acabam com comunidades, acabam com sociedades e assim por diante. As pessoas às vezes não se respeitam mais e assim por diante. Então talvez essa palavra de Jesus nos ajude a também olharmos para essa questão. Como eu estou na minha relação com a esposa, pais com filhos, filhos com pais, com a família maior, com a família da comunidade, né? E o que eu posso fazer também para entender e compreender a outra pessoa? Eu não preciso concordar com o que o Henrique fala, ou com o que ele pensa, ou com o que ele diz por aí, mas eu posso até questioná-lo, mas eu preciso respeitá-lo, porque senão eu crio uma inimizade e não uma mudança nele. E talvez isso que Jesus também tenta explicar para as pessoas, que não pode haver divisão. Jesus fala também da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que muitos pecados são perdoados, mas blasfemar contra a ação do Espírito Santo é um pecado que permanece e não tem perdão. Isso é bastante forte, porque é o Espírito Santo que nos impulsiona para as coisas, para a vida. Que a gente sempre tenha isso também em mente. E para finalizar, eu tento imaginar Maria e os demais irmãos de Jesus indo atrás de Jesus, querendo vê-lo, e Jesus diz: olha, quem são eles?
meio que dizendo que não os conhece, porque eles também não estavam crendo e confiando naquilo que Jesus tinha como responsabilidade. E Jesus dá uma resposta, olhou para essas pessoas sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sim, Jesus colocou aqueles que o seguem, ou aqueles que confiam em Deus e fazem a vontade de Deus como seus familiares. Então, quando nós hoje dissemos irmãos e irmãs na fé, é porque Jesus nos deu esta possibilidade de nos chamarmos de verdadeiros irmãos, de verdadeiras irmãs, e que a gente possa ser isso também, que a gente possa auxiliar uns aos outros, perceber aquilo que o outro precisa. Eu estava esta noite não conseguindo dormir e meditei um pouquinho nesta questão. Eu fiquei pensando, poxa, seria interessante se a gente soubesse ler a mente das pessoas. Vamos pegar esse menino, deixa eu ler o que ela está pensando agora. Eu acho que ela está pensando, tomara que o pastor não tenha esse dom, né? Porque... deixa eu ver. Ah, mas tem alguém ali preocupado com o moço de hoje, não é verdade? Ah, tem alguém ainda lembrando do amistoso de ontem de noite. Não, eu não tenho esse poder. Ninguém de nós tem. Mas tem alguém que tem. E eu gostaria de indicar essa pessoa. É Deus. Deus sabe o que está em nossa mente e principalmente o que está no nosso coração, porque nem sempre a mente às vezes, pelo menos a minha assim, é meio bagunçada, vai muito rápido, né? A gente às vezes fala coisas que quando falou, pensa, poxa, mas o meu coração não está sentindo isso. Então, Deus sabe aquilo que passa na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. E que a gente possa, a partir disso também, se dar conta que a gente não está sozinho. Que a gente elabore as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida, para que a gente também possa louvar a Deus com o nosso jeito de pensar e de agir. Querida comunidade, que a gente possa sempre reconhecer e sempre estar ao lado de Deus. E como nos diz a palavra, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Deixar-se guiar por esse Deus em nossa vida. Amém. E eu gostaria de convidar para nós cantarmos a canção 562, Transforma, Senhor, Transforma. 562. Transforma, Senhor, transforma.
convidar para o próximo, hoje em 14 dias, né, Schenkel, Nadir. A comunidade então vai organizar um almoço, quando o culto for às 10h30, né, então a comunidade organiza um almoço tradicional, o valor do cartão é R$35, né, e gostaríamos também de motivar a comunidade para auxiliar na organização do evento e também a participar, né, trazendo doações ou coisa assim, né, ajudando também para que o custo do almoço possa ser subsidiado, né? O que a gente precisa também, assim, pessoas que ajudam na cozinha, que as pessoas se manifestassem, quem quer ajudar na cozinha, preparar salada. Isso. O que a gente precisa saber como é que se organizar, né? Se alguém quiser ajudar, se manifeste, me fala, né? Tá bom, então hoje em 14 dias, às 10h30, culto, né? E também depois almoço, então, almoço tradicional da comunidade, tá? Quem quiser fazer alguma doação também de alguma verdura, de algum arroz ou alguma carne, também pode conversar com a Nadir, né? Organiza para a gente participar então também. Eu penso assim, no nosso almoço, assim como a gente sempre está acostumado, fazer o tradicional. Galeto e carne de porco. Galeto, carne de porco, saladas, salada de batata. Salada alemã, que sim. Ele sabe fazer, parece que ainda se quer falar com ela. Kartoffel salada. Tá bom, então ajudem a divulgar, tá? Então, para isso. No próximo sábado, a Balneário Pinhal vai estar completando 3 anos, em que eles servem sempre no terceiro domingo do mês um almoço para famílias carentes, tá? Então, 3 anos desse, eu disse 3 meses? Eu disse 3 anos. Tá, 3 anos então. E cada mês, na terceira semana, no terceiro domingo, eles servem almoço para pessoas carentes. Um projeto bem bacana que eles têm lá, né? E no próximo domingo, então, eles vão fazer essa comemoração. Vão ter uma tortinha lá também para as pessoas que têm dificuldade, às vezes, né? Com dificuldades, eles ajudam também com roupas e coisas assim, né? E eles querem então preparar um almoço bem especial para eles. Se alguém gostaria de doar alguma coisa, né? Carne de frango ou carvão, né? Para fazer um galetinho para eles, né? Ou arroz, ou alguma coisa para salada, batata, ou coisa assim, né? Tudo é bem-vindo, tá? Então precisa se manifestar até quarta. O Wilson vai estar por aí, o pastor Aldênio vai estar por aí, por causa do ensaio do coro. E daí já podem levar, ou já podem ver como é que vai ser isso, tá? Então, quem quiser ajudar patrocinar alguma coisa, esse almoço para pessoas carentes, né? Então, no próximo domingo vão completar os 3 anos de atividades desses almoços. A dona Dulce Helena também quer fazer um convite. Bom dia a todos e a todas. Viemos com alegria e às vezes pode parecer pesado a alegria como um desafio. Sim, para mim é uma alegria, porque alguém me incumbiu e convidou para fazer parte e coordenar o grupo dos passageiros do barco. Estamos aqui também aproveitando o domingo e enaltecer o convite que agora na terça-feira, dia 11, às 9h30 estaremos iniciando o nosso encontro mensal. Convidamos a todos e a todas que se sentirem chamados para viver esse momento. Eu dizia outro dia no grupo da Oase que se estamos em comunidade, se somos comunidade, temos que agir em comunidade também. Buscar aqueles que ainda não se encontraram e que nós sejamos esse instrumento. Então, assim, você que tem alguém que pode convidar, que quer vir, estamos de braços abertos e vamos aumentar esse número
dos passageiros no barco, porque o barco é grande e tem muito lugar ainda. Tá? Então, na terça-feira, dia 11, às 9h30 da manhã, estaremos nos encontrando lá em Mariluz, na comunidade de Mariluz, que é lá que é feito o encontro. Mas chamamos a todos bem-vindos, em especial aos moradores aqui de Tramandaí, porque fazemos parte de uma paróquia e esse grupo de passageiros do barco, ele tem várias pessoas de várias denominações, mas vamos levar e remar junto nesse barco. O convite está feito. Tem bastante remo à disposição. Tem bastante remo. Nós temos atividades, então, uma parte devocional com o pastor Edson, depois alguma mensagem, uma integração, e ao meio-dia temos o almoço, onde ali se encerra o nosso encontro, certo? Venha depois do almoço dá para ir para casa tirar um cochilo. Se quiser caminhar até a praia, o que quiser fazer. Mas estamos lá e estamos esperando vocês. E o custo do almoço é sempre o preço do custo do almoço, né? Não tem fins lucrativos, é só para cobrir as despesas. Geralmente é um precinho bem bom, né? Geralmente é galinhada, as pessoas da terceira idade pedem. E eu sempre tenho abordado o seguinte, Dulcileira, eu disse assim, tem muita gente aqui de 70, 80 anos que não chegou na terceira idade ainda, mas que pode ir praticando, né? Quando chegarem lá, daí já sabem como é, né? Então, de quem ainda está recém com 70, 75, 80, né? Já pode ir participando para ver como é que funciona. E aqueles que vão chegar na terceira idade, né? Isso. Nós queremos também que se sintam acolhidos lá conosco, né? A idade, sempre digo, são números, né? Os próprios filósofos dizem, são números. Mas, queira ou não, esses números às vezes nos cobram algumas coisas. Sim. Mas vamos lá, nós como cristãos sabemos qual é a nossa missão aqui. Obrigada. Eu gostaria de dar um depoimento, dizer por que é importante a gente participar de coisas e não se acomodar em casa. Quando eu era pequeno, isso já faz muito tempo, minha avó já era avó. E aí ela sentava no banquinho e pegava os netos, sentava dentro do vestido, assim. Eu me lembro que aquilo me marcou muito, né? Mas passaram muitos anos e ela continuou sendo vó. E hoje eu quase não vejo mais vó. Eu vejo senhoras elegantes para cima, né? Mas às vezes eu vejo ainda a minha avó. Quando eu vou visitar uma pessoa que está em casa, às vezes nem está tão mal de saúde, né? Encarangada, se queixando da vida, onde o assunto é só problema que dói aqui, dói lá, né? Então a gente precisa mesmo fazer coisas, né? A gente não pode se deixar vencer por aquilo que vem junto também com a idade, né? Com as limitações, a gente precisa superá-las, né? Claro que às vezes a gente também tem que dizer, olha, já não é mais idade para tu subir uma escada lá no 6º degrau, né? Isso também, né? Mas por outro lado, a gente precisa de coisas. Quanto mais atividade, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente pôr isso aqui para funcionar. Não só isso aqui, mas isso aqui. É importante. Ajuda. Então, vamos participar disso, tá? Precisam confirmar com a Dulcilena hoje, no máximo, até amanhã de tarde, às 5 da tarde, porque nós queremos servir um almoço para todo mundo, não só para meia dúzia. Então, precisamos saber. Quem ainda não faz parte do grupo da terceira idade, que nós temos um WhatsApp, não tem o meu contato, pode passar para o pastor Edson, que ele caminha então, tá? Inclusive, mas nós precisamos da confirmação para não faltar comida. Inclusive, amanhã nós vamos fazer algumas visitas ainda para ver se a gente motiva o pessoal aqui de Tramandaí a participar. E também a gente pode conseguir carona para quem tem dificuldades de se deslocar, né? Incentivando para que mais pessoas possam participar. Exatamente. Obrigado, Dulcilena, e contamos com a comunidade também nessa atividade. Só para finalizar agora, está começando a ficar longo, nas quartas
Depois da UASE, o ensaio do grupo de canto Servir em Mariluz. Às quintas, depois da UASE, 15 para as 4, o grupo Servir ensaia aqui. E sábados de manhã, às 9 ou às 10? Às 9 horas também, tá? E a gente está criando um repertório, uma pasta com músicas alemãs mais conhecidas, né? Para quem gosta, mesmo quem não sabe cantar em alemão, até o Henrique já está falando em alemão, né? Mas não diz aquilo que eu te ensinei, né? E algumas músicas em alemão, algumas folclóricas do nosso estado, né, bonitas, né, e também hinos litúrgicos, né. Uma das que está no nosso repertório, então, é Jesus de Nazaré, né, do Padre Zezinho, né. Então, são canções que nos falam, que nos contam mensagens muito bonitas, né, e os grupos vão ensaiar independentes, e antes de uma apresentação ou coisa assim, eles vão se juntar no ensaio geral, né? E também estamos envolvendo os jovens juntos, que estão fazendo um instrumento com o Henrique, com a Denise, né? Para que a gente crie um grupo grande, tá? Então, quem gosta de cantar, venha participar conosco. Está conosco o pastor Martin também. Martin, que durante muitos anos conduziu trabalhos também no canto, né? Gostaria também de te convidar, né? E quem sabe nos ajudar um pouco também com as canções em alemão, né? Principalmente, né? Então sinta-se convidado também para essa atividade, tá? As ofertas de hoje são ofertas sinodais e destinadas então para auxílio e missão no sino do Rio dos Sinos. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês, ofertantes. Como já tem um ajudante impaciente, então nós vamos recolher agora então as ofertas, né? Ofertas nos envelopes permanecem aqui para a comunidade. Cantamos, damos graças ao Senhor, 478, enquanto recolhemos as ofertas. Algumas doações, mais para a Zona Sul e também Zona Nova ali. Se alguém mais tem coisas, a gente vai tentar sempre recolher nas sextas, né? Então durante a semana avise a gente. Claro que quem pode trazer até um salão da nossa comunidade é melhor, né? Mas quem não pode, às vezes coisas maiores que precisam ser trazidas com carretinha para cá, então a gente nas sextas geralmente está se organizando para trazer. Achei que foi bem pouca doação de móveis e utensílios, né? A gente poderia dar uma pensada assim, de forma geral, como comunidade, o que mais nós podemos ajudar. Vamos olhar para a realidade do nosso estado, né? E como tem pessoas sofrendo, como tem pessoas em dificuldade que precisam retomar a sua vida, né? E eles não estão nessa situação porque escolheram estar, né? Mas foi algo que sobreveio a eles, né? Algo sem controle, e a gente precisa se solidarizar, né?
Eu não estou minimizando, eu só estou dizendo que nós somos uma comunidade, nós temos muito mais para ajudar. E com certeza, se a gente olhar no fundo, né, na nossa casa, o que a gente tem às vezes, né, contra aquele que não tem nada, né? Então vamos pensar nisso, vamos motivar vizinhos e coisas assim, né? Então, juntar uma boa quantidade de doações aqui, a gente organiza uma levada para São Leopoldo, Canoas, essa região mais atingida, mais próxima da gente, né? Então que a gente pense nisso, tá? Então cestas, geralmente a gente recolhe, mas quem pode trazer é melhor. Em Mariluz também, e em Balneário Pinhal também está tendo essas doações. Exato, né, pastor? Aqui a juventude também está com uma campanha, né? Principalmente material escolar e agasalhos para jovens, adolescentes, né? E crianças. E também se fizer um brinquedo, alguma coisa assim. Gente, isso é interessante a gente saber e se dar conta, né? Que tem muitas crianças que perderam seu caderninho, sua pastinha, seus livros, perderam tudo, né? E precisam recomeçar, precisam de novo dessas coisas, né? O Enzo, nosso confirmando, fez um folderzinho, assim que a gente diz, né? Da propaganda, os jovens, né, tiveram um encontro no sábado passado, trabalharam um pouco sobre diaconia, né? E daí também lançaram essa campanha, tá? Tudo que a gente tem, né? E eu sempre digo, não aqui nos sobra, né? Mas às vezes tirando mesmo da gente, né? Porque a gente às vezes tem tanto e nem, às vezes, só para juntar pó, só para bater o joelho, o dedinho quando a gente passa, né? Então, a gente tem com certeza condições de ajudar. Vamos nos solidarizar, vamos fazer isso, vamos fazer chegar também. E quando a gente doa para a igreja, pelo menos eu gosto de acreditar assim e quase colocaria a mão no fogo que quando é pela igreja a gente consegue que as coisas cheguem lá. A gente já viu muitos exemplos ruins, né, de pessoas que desviaram coisas, pessoas que foram presas, inclusive, né? Mas a gente tem um compromisso de ajudar e fazer isso chegar também nas pessoas, né? Podem ser entregues no ensino confirmatório, né? Isso. Ou com o Eduardo aqui na comunidade mesmo. Isso, no nosso salão, tá? Convido para nós nos colocarmos em pé e vamos cantar juntos a introdução ao Pai Nosso, e aí a gente ora a oração do Pai Nosso, de mãos dadas, juntos, colocando nessa oração tudo que nos preocupa, mas tudo que nos alegra e nos dá confiança também na continuação. Preciso ser ligado seu irmão. Jesus Cristo foi quem ensinou a orar, assim ele mandou. Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, nosso Pai. Então eu estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ao final desse culto, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te dê a paz. Que o nosso bondoso Deus sempre esteja contigo, cuidando do teu caminho e do teu caminhar. Vão na paz do Senhor e sirvam a Ele e ao próximo com alegria. Amém. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês. Me despeço daqui, porque hoje temos culto ainda na comunidade de Mariluz. Uma boa semana a todos vocês. Deus te abençoe.